bem-vindos ao Escuta Literária. Eu sou Fernanda Fatureto e hoje eu vou trazer uma poeta importantíssima, uma das maiores poetas do século XX. Então fica ligado, peço que você se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e me ajude a divulgar os vídeos. Hoje eu vou trazer a biografia de Sylvia Plath, escrita pelo jornalista e professor de Nova York, Cal Rawlinson. Sylvia Isis Americana, a vida e a arte de Sylvia Plath. Este livro aqui, publicado em 2015 pela Bertrand Brasil. E, bom, falar de Sylvia Plath é um pouco complexo e delicado, porque Sylvia está no imaginário literário, imaginário popular, como uma poeta confessional que levou sua vida até os últimos limites, tendo um fim trágico. Então, essa ficcionalização da vida da Plath, nesse imaginário de glamour, Bom, falar sobre Sylvia Plath é complexo, porque ela está no imaginário popular, no imaginário literário, como a poeta que levou até um fim trágico a sua existência. Uma poeta que forçou os limites da existência e morreu muito jovem de um fim trágico. E as pessoas elas associam essa imagem trágica da Sylvia Plath como um gancho para dissecar sua obra. E no prefácio do livro Ariel, de Sylvia Plath, a filha de Sylvia Plath, ela fala justamente sobre isso, que o fetiche, essa ficcionalização da morte e da vida de Sylvia levou os biógrafos até um limite incômodo de associar a grandeza da obra de Sylvia à sua morte trágica, o que não é verdade. Sylvia foi uma grande intelectual. Ela, em 1950, ela entra para a Smith College, uma das principais principais faculdades para moças nos Estados Unidos. E a partir daí, ela vai colaborar com várias revistas, Seventeen, Mademoiselle. Ela vai ser editora convidada em 1953. Ela se muda para Nova York para trabalhar numa das revistas mais importantes da época como editora, e daí ela grava a depressão dela, que ela vai retratar na Redoma de Vidro, que é o único livro de prosa publicado de Sylvia. Então, falar de Sylvia Plath é muito delicado, para não deixar a ficcionalização da morte dela, trágica, dominar a importância de sua vida e de sua obra justamente nesse fim trágico, que não é verdade. O que importa na Sylvia é seu trabalho. É óbvio que há características pessoais e profissionais da Sylvia que a gente tem que levar em conta quando a gente vai ler seus poemas. A sua depressão profunda que ela tinha desde muito jovem. Ela foi acompanhada por uma terapeuta e por um psiquiatra, porque ela tinha uma depressão que acompanhou durante muitos anos e a deixava sem vício, sem força para escrever. Então ela lutou contra a depressão a vida inteira, desde sua morte. E um dos motivos de sua morte foi a depressão profunda. Mas a gente não pode pegar esse fato e elevar como principal de sua obra, porque não é. A sua obra é importante porque ela utiliza de um profundo conhecimento intelectual e intuitivo do inconsciente feminino para lidar com temas como a morte, como o Holocausto, como a guerra. Sylvia nasceu em 1932. Ela nasceu, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E seu pai, Otto Plath, ele tinha descendência alemã. Então, o tema do Holocausto, e nessa época, em 1932, Hitler estava no poder na Alemanha. Então, havia a Segunda Guerra Mundial. Então, o tema do Holocausto, Sylvia se sensibilizou com o tema dos judeus e do Holocausto muito na sua obra. Eu vou ler um trecho de Daddy,
um texto-chave para compreender a obra de Silvia, que está publicado em Ariel. Essa edição é da Verus. Eu acho que tem uma edição nova por aí. Depois eu vou colocar nos links dos comentários os livros que eu estou lendo, que eu mostrei aqui para vocês. Esse poema Daddy, ele traça um paralelo, porque Silvia perdeu o pai muito cedo, muito nova. E ela pega a memória do pai, com descendência alemã, com essa Segunda Guerra que estava emergindo na Europa, e escreve Daddy. Ela escreve assim, eu vou ler um trecho só porque o poema é muito longo. Em vez de Deus, uma suástica, tão negra que nem o céu podia atravessar. Toda mulher adora um fascista, a bota na cara, o bruto coração de um bruto como você. Então, Daddy é um poema muito forte e que ela traça esse paralelo da memória afetiva do pai com a ascensão do Holocausto, do Então, em Daddy, Silvia se apropria do tema do Holocausto, da perseguição aos judeus, para lidar com essa memória paterna que ela tinha do pai. E também o Rawlinson, na biografia, ele afirma que Silvia ela vivia num entre preservar e prosperar na carreira acadêmica, estudantil e como escritora, e também conseguir um casamento bem sucedido. Naquela época, na década de 50, uma mulher a grande maioria das mulheres só era valorizada se tinha um casamento, se tinha ali um homem do seu lado, né? Ainda era uma sociedade muito machista. Então Rawlinson escreve assim no livro: conseguir a história, conseguir o homem, no mundo em que todo indivíduo quanto a pátria estavam à beira da destruição, viria a permanecer crucial para a ideia que Silvia nutria sobre a ordem mundial. E Silvia vai conhecer Ted Hughes, que será seu marido, quando ela muda para Londres. Silvia é americana, norte-americana, mora nos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos, mas ela em 1960 ela consegue uma bolsa Fulbright em Cambridge para estudar literatura. E ela vai para Londres morar sozinha e conhece Ted Hughes, que será seu marido. A influência de Ted será ambos. Ted Hughes era poeta também, escritor como Silvia, e ambos ali juntos irão se fortalecer e se inspirar no universo literário. Ambos irão crescer juntos. Quando Silvia conhece Hughes, ele já era um poeta conhecido na Inglaterra, mas quando eles se juntam, a força criadora ali dessa junção será muito forte, mas também haverá tensões, porque ambos se tornam muito competitivos um pro trabalho do outro, né? E é o que Rawlinson vai dizer nesse trecho aqui. Então a tensão entre Sylvia Plath e Ted Hughes, ambos casados, se torna muito forte quando ambos conseguem ser publicados em Londres. Então eu vou ler um trecho aqui do Rawlinson no seu livro. Com a ida a Londres, ela planejava derrotar Ted Hughes em seu próprio campo. Peter Porter, um poeta do círculo dele que também conhecia David e Asia Reville, concluiu que Ted realmente deixara Sylvia porque nitidamente havia visto sua estrela ascender. Sempre tive a impressão de que Hughes, embora formidável, não era uma força tão potente e imaginativa quanto Plath. Deixá-la deve ter sido não apenas um imperativo para alguém que desejava amar outras mulheres sempre que lhe apetecesse, mas também um movimento para defender o próprio talento da concorrência com um talento superior. Nesse caso, Rawlinson já está falando das separações que vinham ocorrendo entre o casal. Eles se separavam, voltavam, até que Sylvia descobre a infidelidade de Ted Hughes. E aí ela entra numa depressão profunda e acaba levando ao seu fim trágico. Mas o que Rawlinson deixa claro é que Sylvia era sempre muito competitiva também. Ela
se exigia muito no campo intelectual. E ao mesmo tempo, a sua depressão a drenava, a tirava esse vício que era exigido para que ela escrevesse. E Hughes sabia muito bem do talento de Sylvia, e ele ajudava, né? A biografia fala que ele a ajudava, mas ao mesmo tempo ele tinha as infidelidades que Sylvia acaba descobrindo, e também havia essa competição no meio literário entre os dois. Rawlinson, ele escreve assim em um trecho do livro: comparado a Sylvia, Hughes era um amador, sobretudo com relação à estrutura do mundo editorial, mas ela também tinha muito a aprender com Hughes, a quem encarava como poeta superior. Rawlinson colhe um depoimento de um amigo próximo que afirma que Ted Hughes, disse na BBC, em uma entrevista na BBC na década de 60, isso a respeito de Sylvia Plath. Sylvia não era apenas ela mesma, ela era os Estados Unidos e a literatura americana encarnados. Então Sylvia, ela construiu sua imagem muito estrategicamente, é o que Rawlinson afirma, para que ela fosse reconhecida. Apesar do livro dela, Ariel, o livro mais importante dela, ter sido publicado póstumamente. Sylvia faleceu em 1963 e Ariel foi publicado em 1965. Em Ariel, a filha, no prefácio da versão brasileira, a filha de Hughes afirma que Hughes mexeu nos poemas de Plath, mexeu na ordem dos poemas, e o que ela faz mais no presente foi resgatar os manuscritos originais de Sylvia e republicar o livro nos originais. Tem muitas polêmicas a respeito de como Ted Hughes lidou com a morte de Sylvia. Nos diários que eu vou resenhar futuramente aqui para vocês, de Sylvia, ele também rasgou alguns trechos. Então há essa polêmica, há essa dramaticidade em torno da vida dos dois. Mas o que não pode ser esquecido é que Sylvia foi e será uma grande poeta, a grande poeta da voz americana da década de 50, 60, e vale ser lido. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos, que daqui na próxima semana terá mais vídeo novo no canal. Um abraço!